T.S. Eliot foi um grande poeta que viveu há pouco tempo atrás e foi um expoente da língua inglesa. Faleceu em 1965, mas depois de deixar uma vasta obra literária e de muito apreço até hoje. Mas o que eu gostaria de salientar na história de T.S. Eliot é que ele não permitiu que fizessem uma biografia da sua vida enquanto vivo. Dizem que ele era uma pessoa muito simples e que realmente não gostava dos holofotes. Quando morreu, o seu desejo foi que as suas cinzas fossem colocadas no jardim da igreja Saint-Michel. E lá nessa igreja, justamente nesse tempo em que a morte de T.S. Eliot aconteceu, a frase foi colocada na igreja, que foi colocada na igreja é o seguinte: no meu começo está meu fim, e em meu fim, meu começo. É óbvio, um tanto misterioso assim. Você pode especular sobre o que isso significa, mas parece-me que isso realmente tem uma ligação com uma das frases muito conhecidas de T.S. Eliot, que eu vou citar para você aqui, que é o seguinte: o fim de todas as nossas explorações será chegar ao lugar de onde partimos e o conhecer então pela primeira vez. Parece que o que Eliot quer dizer com esta frase é que a exploração faz com que a gente repense as coisas e perceba como se fosse a primeira vez. Então o fim de toda a nossa exploração é reconhecer que pela primeira vez estamos justamente no lugar em que partimos. Então, justamente levando em consideração esse ponto de vista do início ser o fim e do fim ser o começo, é que eu gostaria de falar com você justamente sobre a restauração da condição do homem, como era no início, por Cristo. Apesar da gente ouvir tanto no Novo Testamento da novidade do Evangelho, da novidade da graça, é um retorno, na verdade, ao início, à origem, à imagem e semelhança de Deus. Por isso vamos ler capítulo 3, a partir do versículo 5, que diz o seguinte: portanto, eliminai vossas inclinações carnais, que são prostituição, impureza, paixão, desejo mau, avareza, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivíeis nessas coisas, mas agora livrai-vos de tudo isso: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais aos outros, pois já vos despistes do velho homem em suas ações, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nesse caso, não há mais grego nem judeu, nem circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou homem livre, mas sim Cristo, que é tudo em todos. Nós vimos no início do capítulo, na semana passada, que Paulo faz um apelo aos crentes de Colossos que eles olhassem para as coisas de cima, buscassem as coisas celestiais, pensassem nas coisas eternas. Paulo está elevando o centro da busca do homem, o centro da insaciedade em desejar coisas eternas, justamente para que eles parassem de olhar para coisas que ficaram para trás, porque a gente, como vimos, sabe em que a heresia era justamente todo um esforço físico, todo um esforço no sentido de mortificar a carne, quem sabe maltratando-a, quem sabe levando
a condição do homem a estados, né, de inanição de alimentos, de bebidas, e que Paulo vai dizer que tudo isso era, na verdade, impróprio para justamente combater a própria carne, de onde nós tiramos a expressão não se combate carne com carne. Paulo então vai fazer um esforço para que os crentes dessa igreja olhassem para algo extremamente mais excelente, mais valoroso, que são, na verdade, os tesouros que estão na eternidade. Essa aqui, na verdade, essa perícope é a continuação desse pensamento. Olhem para as coisas de cima, busquem as coisas de cima. E agora, depois de aplicar esse conceito teológico, né, da excelência da eternidade, de viver para a eternidade, ele olha para a igreja, para os problemas que estavam acontecendo ali naquela igreja, e vai fazer uma lista aqui. São duas listas, né? Uma sobre um comportamento voltado para a imoralidade, em sua maioria aqui, que vai ser conduzido aqui no argumento de Paulo, a idolatria. E a segunda lista é uma lista sobre problemas no relacionamento da igreja. Eu já vi muita gente pregar esse texto, e normalmente o que as pessoas fazem é pegar cada item dessa lista e ali faz uma aplicação. Mas na verdade, se você for olhar com calma, e é isso que nós vamos fazer, a primeira lista que Paulo apresenta, ele vai, por exemplo, falar sobre eliminar, e a ideia de eliminar aqui é matar, né? Deixar morrer. As inclinações carnais, que ele chama de prostituição, que é porneia no grego, é todo comportamento sexual imoral, impureza, paixão. Você vai entender que no final dessa lista, desejo mal, ele vai chamar de idolatria a avareza. Mas qual é o argumento de Paulo? É que todos esses itens, eles são um exagero, eles são uma busca desenfreada por algo que deveria ser natural do homem. Então a avareza aqui não está desconectada do resto, mas a palavra no grego quer dizer justamente uma falta de limite, né? Em português está avareza, deve ter alguma outra versão traduzida diferente, que é idolatria. Final do versículo 4. Também no final do versículo 5, né? Desejo mal. Aí o meu está avareza. Tem alguma versão diferente? Está todo mundo avareza? Não, ganância, né? Na verdade, se você for procurar nas outras versões, você vai encontrar termos semelhantes, porque é o desejo demais. É disso que se trata aqui. Eu uso como exemplo, toda vez que é tratado desse assunto, o tio Patinhas, para os mais antigos, né? Que tinha tanto dinheiro, era um cofre enorme, que ele mergulhava nas moedas, né? Ele tinha tantas moedas que dava para tomar um banho, dormir, mas quando um dos sobrinhos pedia uma moeda, ele não queria. A ideia desse texto é que todas essas coisas aqui são justamente uma extrapolação de algo que deveria ser natural, é o querer mais, é a ganância, a avidez por justamente uma falta de limite, né? Se é sexo exageradamente. Se são paixões, e a gente se apaixona tantas e tantas vezes, é algo desenfreado. E assim há uma extrapolação justamente nessa lista. E ele vai chamar isso de idolatria porque é justamente substituir Deus por essas coisas. Então idolatria não é só aqui a avareza, mas toda a lista é uma lista de um idólatra, é de alguém que coloca alguma coisa no lugar de Deus. Mas o ponto é que não é sobre isso que Paulo quer falar. Ele está fazendo uma lista, e ele vai dizer que essa lista, no versículo 6, é o motivo por conta da ira de Deus, né? Ele vai dizer, é por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Então, esses que vivem segundo essas paixões, que Paulo chama de idólatra, estão debaixo da ira de Deus. Mas ao mesmo tempo ele vira para os crentes de Colossos e diz no versículo 7, nelas vocês andaram no passado. Isso aqui não é sobre vocês mais. Entendeu? Paulo não vai ficar batendo aqui, imoralidade não pode, pornografia não pode. E não é isso que ele está falando, ele está falando, esse tipo de coisa não pertence mais a vocês. Isso era justamente
a maneira que vocês andavam antes. Agora não mais. Vocês não estão mais debaixo da ira de Deus, é o que ele vai dizer. Por isso que ele diz no versículo 7, nelas também andaste no passado, quando ainda vivias nessas coisas. Mas agora, né, versículo 8, eu não vou avançar completamente, mas para você entender o argumento, livrai-vos de tudo isso. Essas coisas não pertencem mais a vocês, porque o argumento de Paulo é que os cristãos ali em Colossos, os cristãos do nosso tempo, os crentes dessa igreja, os crentes de todo e qualquer lugar que creem de fato na salvação em Cristo, vivem para coisas maiores, vivem para coisas mais excelentes. Esses que representam o corpo de Cristo, né, a noiva, esses que representam justamente a novidade em se tratando de revelação do plano de Deus de salvação para o homem, não vivem mais debaixo dessas coisas, não vivem mais sujeitos a essas coisas, vivem para valores excelentes, para valores eternos, porque foi justamente para isso que nós fomos criados. Então, qual é o argumento aqui? Além desse que você já entendeu, é que, embora se diga por aí que o homem, ele está escravizado por esse tipo de conduta, a ponto de não poder sair dela, eu não estou falando do crente, eu estou falando de quem está lá fora. Porque o argumento seria que vocês viveram disso, desse jeito em um determinado tempo, não vivem mais. Vocês estavam debaixo da ira de Deus, não estão mais. Mas saíram por quê? Porque se posicionaram do outro lado, porque se posicionaram do lado de Cristo, porque entenderam a graça, porque entenderam a salvação. Então, o argumento aqui é justamente que o homem foi criado para algo maravilhoso. O plano original de Deus era justamente que o homem fosse seu parceiro, né? E era o que era, né? Era parceiro ali nas conversas do dia a dia, no relacionamento, na intimidade. Algo foi perdido. E isso que foi perdido é justamente a substituição do relacionamento que tínhamos com Deus. Se perdeu. E aí o homem substituiu essa avidez que nós temos naturalmente por Deus por outras coisas. Não é isso? Isso foi a queda. A queda não foi o fato de que Deus nos criou sua imagem e semelhança e depois que caímos, nos tornamos outra coisa, completamente diferente. Como muitos vão dizer, mortos em seus delitos e pecados, um porco enfiado na lama que sozinho não consegue sair, não consegue sequer olhar para Deus, se Deus não decidir. É óbvio que houve um passo de Deus para a transformação, mas o homem está nessa condição se ele realmente quiser continuar nessa situação. Mas ele precisa saber que ele não foi criado para essa situação, ele foi criado para algo excelente, para algo maravilhoso. E é isso que acontece com os colossos quando eles abandonam esse tipo de vida e passam a viver a novidade, passam a viver aquilo para o qual todo homem foi chamado. O plano original, o parceiro de Deus, o homem, a mulher, íntimo de Deus, que caminha justamente com olhos fitos em coisas e valores eternos. O que eu estou querendo dizer com isso? Óbvio, acho que tem duas coisas aqui nesse discurso. Que nós, que estamos salvos, o que nos interessa são coisas pertinentes à salvação, coisas pertinentes à eternidade. É isso que nos atrai, é isso que nos apaixona, é isso que nos seduz, no bom sentido, é isso que justamente nos prende, é sobre isso que a gente gosta de falar. As outras coisas deixaram de existir? Não, eu sei que não, mas isso é um deslize, isso é um acidente, isso não é o que me faz brilhar os olhos, não é isso? Mas ao mesmo tempo o texto está dizendo que há uma linha, e quem está do lado de lá está porque quer estar. É preciso justamente ultrapassar a linha para o lado de cá, no sentido de que Deus realmente tem algo maravilhoso para continuar na sua criação. Dietrich Bonhoeffer que vai dizer que a criação, ela de certa forma se completa na cruz. Não que houvesse algo faltante no ser humano, mas que é justamente em Cristo que nós nos tornamos imagem e semelhança de novo perfeita. Consegue conceber isso? Que você é a imagem e semelhança perfeita de Deus? Não tem nenhum arranhão mais. Porque todos os pecados foram perdoados e Deus não quer saber de pecado mais. Perceba que a ira de Deus era antes. Antes vocês estavam debaixo da ira, mas não estão mais. Então não é mais sobre luta de pecado, lista de pecado, não é nada sobre isso. Paulo não está querendo aqui dizer
pecado por pecado que eles realmente estavam enfiados, que precisavam abandonar. O argumento dele é outro. Essas coisas não são mais coisas referentes a vocês. Não interessa mais isso. O que interessa é justamente a grandiosidade do projeto de Deus de restauração de algo que foi perdido. O homem não é um lixo. O homem não é um porco enfiado na lama. O homem é alguém que está desejoso por Deus, mas na sua maioria das vezes ainda não conseguiu entender isso. Percebe isso? Por isso que substitui as outras coisas por Deus, ou substitui Deus por outras coisas. É justamente a falta de percepção de que ele não foi criado para isso. Nós não fomos criados para sermos mortos em nossos delitos e pecados. Nós não fomos criados para sermos condenados. Nós fomos criados para coisa excelente, para a eternidade, para valores altíssimos, elevados. E é sobre isso que se trata agora. Paulo continua, não é? E ele vai dizer no versículo 8, né? Mas agora livrai-vos de tudo isso: ira, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas ações, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Perceba, o fluxo do argumento é esse. Ele traz outra lista agora. É possível que o que estaria acontecendo na igreja, assim como estava havendo uma substituição, né? Ao invés de se buscar a Deus, estava se buscando coisas carnais, né? Como eu falei, comida, bebida, festas, luas novas, guarda de sábado, esse tipo de coisa estava no final da história se tornando uma prioridade, ao invés de justamente olhar para aquilo que tinha valor de fato. Da mesma maneira, é possível que esse tipo de problema causado, essa heresia que foi ali contaminando a igreja, tenha trazido desentendimentos. Por isso que Paulo agora vai fazer essa lista sobre relacionamentos. Tudo aqui tem a ver sobre testemunho falso sobre o outro. É sobre isso que fala. Por exemplo, raiva é a motivação, né? Para a gente falar mal do outro, não me quando a gente está com raiva. Ódio, algumas versões vai estar ira, né? Maldade, difamação, palavras indecentes. Isso não, provavelmente tem a ver sobre relacionamentos. Pode ter aqui criado, né? A heresia pode ter criado 2 grupos, 3 grupos, e aí começa um desentendimento, e aí as palavras difamatórias, as mentiras, né? A falsidade no relacionamento era o que de fato estava acontecendo nessa igreja. Mas Paulo chama a atenção para eles. Ele vai dizer para eles se livrarem dessas coisas, né? Não mentir. A mentira aqui, eu não estou aliviando mentira, não é isso. Mas não é simplesmente não fale mentira, porque não faz nem sentido Paulo escrever uma carta, depois de tratar um problemaço desse, falar assim: vocês têm que parar de falar mentira. Não é isso. É sobre mentir sobre o outro, é caluniar mesmo, porque eles estavam com raiva, divididos, estavam se xingando. Era justamente esse é o problema. E aí ele vai dizer, por quê? Olha só, argumento de Paulo. Ele não está dando uma lista ética. É isso que eu quero frisar aqui. Vocês precisam parar de fazer isso. Pare de fazer isso. Pare de mentir. Pare, porque isso é feio. Não é isso que ele está falando. O argumento dele é porque vocês já se despiram do velho homem. E a ideia de despir aqui é bem interessante, que é como roupa mesmo. Abandonou, tirou aquela roupa velha, maltrapilha. Até um discurso de Jesus que ele fala que o pano velho não pode ser remendado com um pano novo, não é? Porque o pano velho não suporta o novo, ele vai rasgar mais ainda, não é isso? O argumento, ele fala também do odre, que é o mesmo sentido. Aqui o odre era aquela bolsa de couro que se botava o vinho. Então você não poderia colocar vinho novo que iria fermentar numa bolsa que já tinha, na verdade, cedido para a fermentação de um outro vinho. Ela iria estourar. Justamente é disso que Paulo está falando, de uma novidade. Vocês já se despiram disso. O mesmo argumento do início, vocês faziam isso antes, quando viviam, né, num sistema que estava debaixo da ira de Deus.
e agora vocês não são mais esses, vocês vivem para coisas maiores. Agora ele vai falar sobre o problema dos relacionamentos aqui, vai dizer, vocês já se despiram do velho homem. Isso ficou para trás, gente. Isso não devia nem ser pensado, né? Não devia nem ser cogitado esse tipo de coisa. E ele vai dizer mais, ele diz, pois já vos despistes do velho homem com suas ações, e vocês se revestiram, e a ideia aqui é despir-se e vestir-se. Despiram do velho homem e se vestiram do novo, não é? Ele diz, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Se a gente der uma volta aqui nos relatos bíblicos e lembrar, por exemplo, do período pré-dilúvio, né? Período de Caim, descendência de Caim ali, que vai gerar pessoas com um nível de imoralidade, de maldade, né? Que foi justamente aquele período da arca, onde Deus decide intervir. Essa animosidade, esse tipo de comportamento destrutivo, bélico, é que ele está falando. Essa raiva, essa ira, essa divisão, essa vontade de matar o outro pelo pescoço, dar um soco e arrebentar. Ele está falando, isso é coisa velha. Não é sobre vocês mais, não pode ser sobre vocês mais. Porque vocês se despiram dessas coisas, se vestiram de algo muito melhor. E qual é o algo? Aqui que vai ficar legal, o texto é bem legal, né? Ele vai dizer, no versículo 10, e vos revestiste do novo homem que se renova. Perceba que Paulo não está dizendo que essas coisas não acontecem. Acontece, a gente sabe que acontece, estava acontecendo na igreja lá. Mas ele está dizendo, vocês se despiram disso, vocês estão caminhando para uma renovação, né? Então é algo que está realmente acontecendo todo o tempo, progressivamente, à medida em que o nosso conhecimento de quem é Deus, de quem é Cristo, vai acontecendo. É o já ainda não, que eu falei semana passada. Já estamos salvos, já fomos transformados, mas isso de fato vai se dar plenamente no final dos tempos. Por isso é uma progressão, é uma caminhada, é um avanço. E nós olhamos justamente para aquele que é autor e redentor da nossa fé, que é a imagem. Perceba que esse tema acontece na carta aos Colossenses todo o tempo. Ele é a imagem perfeita de Deus, porque Adão era imagem e semelhança de Deus e arranhou-se por conta da queda, não é isso? Jesus, ele é justamente o segundo Adão. Paulo vai falar em Romanos, ele é a imagem perfeita de Deus. E à medida em que conhecemos dele, nos tornamos cada vez mais semelhantes a ele. É um avanço. É algo que continua. Não é uma busca desenfreada pelo combate carnal do pecado. Não é sobre isso mais. É sobre cada vez mais conhecermos a Cristo, conhecermos a Deus e sermos transformados, como vai dizer Paulo, de fé em fé, dia a dia. E essas coisas vão ficando obsoletas, entende? Vão ficando arcaicas, velhas, desinteressantes. Não é à toa que Paulo vai dizer que se renova para o pleno conhecimento, né? Conhecimento de Deus. O conhecimento, na verdade, é uma expressão sempre falada por Paulo aqui na carta aos Colossenses. O pleno conhecimento de Deus, o pleno conhecimento de Cristo, ele está sempre falando isso. E esse pleno conhecimento não é um pleno conhecimento meramente intelectual, é o pleno conhecimento do relacionamento com Ele, que o relacionamento causa. É o conhecimento da pessoa, dele, de quem Ele é. E à medida que a gente vai conhecendo, essas coisas vão nos encantando. E a gente vai cada vez mais se tornando, né, semelhantes, parecidos. E ele fala, segundo a imagem daquele que o criou. À medida em que a gente avança no conhecimento de Deus, na busca pela intimidade, na busca por coisas que realmente são valorosas, à medida em que a gente segue justamente nessa progressão que a gente chama de santidade, né? De santificação, é um termo bíblico, né? Mas cheio de religiosidade, quem sabe? E a gente sempre pensou que santificação era um amortecimento da carne, né? Bater no peito, não faço mais, né? Não é isso não, gente. Santificação
É justamente você olhar para Deus apaixonado e cada vez mais buscar conhecê-lo. E cada vez mais vamos ficar semelhantes a Ele. E sabe o que acontece com essas coisas aqui que Paulo está dizendo que são coisas carnais? Vão ficando para trás. Não nos interessam mais. É óbvio que você pode estar, né, mais íntimo de Deus ou menos íntimo de Deus. Você pode ter até escorregadas, né, e dar uma vacilada. Mas não é mais sobre essas coisas. É sobre coisas muito maiores, muito mais excelentes. Então, a imagem e semelhança de Deus é algo muito mais, eu diria, simples do que a gente pensa. Eu estou lendo um livro, foi até presente do André ali, que fala justamente sobre isso, né? É um médico, e ele escreve, por exemplo, o capítulo que eu estou lendo agora, ele fala do sangue. E ele tem uma abordagem bem interessante, porque ele fala que tinha horror a sangue. Seu pai foi médico, né? Missionário, a mãe era quem ajudava o pai, e ele não queria seguir a carreira, até em um dia em que ele estava estagiando no hospital, mas não era necessariamente sobre, eu acho que era sobre segurança, alguma coisa assim, não me lembro, sobre segurança de saúde, alguma coisa assim, e chegou uma paciente, uma menina, né, uma moça, que tinha perdido muito sangue, e ela estava, diz ele, pálida, sem vida, morrendo ali, né? E foi quando trouxeram as bolsas de sangue, né, que ele viu na sua frente a cor voltando e a vida sendo restaurada. E ele vai falar, a gente às vezes perdeu o significado do que o sangue significa. O significado do que o sangue significa é ótimo, mas do que significa o sangue teologicamente. Não é morte, embora Jesus tenha morrido, é sobre vida. É sobre algo que realmente gera a vida. O plano de Deus ali na morte de Cristo, não que Deus quisesse que Jesus morresse, isso é um grande engano, né? Deus não queria que seu filho fosse morto, ele queria salvar o homem, e o homem matou seu filho, e ele então vai fazer desse episódio, desse acontecimento, algo lindo, porque é o que Deus faz, pega coisas imperfeitas e quebradas e transforma em coisas maravilhosas. Então o sangue é sobre justamente a salvação do homem, é sobre a renovação do homem, é sobre a vida, e ele vai tratar nesse livro, esse livro é sobre imagem e semelhança de Deus, de uma maneira tão interessante e simples até, que é ser semelhante a Deus, é justamente ser semelhante a Cristo. Não é ser perfeito, porque nós não vamos ser fisicamente perfeitos, moralmente perfeitos, mas é justamente aquilo que nos leva a avançarmos cada vez mais no desejo de querer conhecê-lo. Eu citei semana passada como a gente se parece com os nossos cônjuges, né? Quem é casado, quem não é casado parece tantas vezes com irmão, a gente, por causa do convívio, a gente vai, né, assimilando características, né? E um sorriso fica semelhante, né? Eu, por exemplo, já fui chamado de irmão da Lidiane. Vocês são irmãos? Não é? Já perguntaram, porque se parece mesmo, né? Pode não se parecer fisicamente, mas os trejeitos, né? Então, a ideia é essa, você repetitivo nisso. Quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente se parece com Ele. Faz sentido isso para você? Porque se for uma briga contra a carne, a gente está se parecendo com quem? Não é com Deus. Porque essa não é a briga dele, essa não é a luta dele. A luta dele é justamente para a restauração daquilo que foi perdido no Éden. E aí o versículo 11... é top demais. Nesse caso não há mais grego nem judeu, nem circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou homem livre, mas sim Cristo, que é tudo em todos. A lista aqui você já percebeu que são opostos, né? Ele fala de grego e judeu. Provavelmente tinha grego e judeu na igreja, os que estavam forçando essa religiosidade mentirosa aqui, se não eram judeus, tinham um pé lá, né? Como nós já conversamos. Paulo está dizendo, nesse caso, justamente no processo de Deus, né, de restaurar a imagem e semelhança que foi quebrada no homem, ele vai dizer, não tem mais grego nem judeu, não tem circuncisão e incircuncisão mais. Ele vai dizer, não tem bárbaro ou cita. Aqui há uma dificuldade também para entender por que bárbaro e cita
são diferentes, mas é possível que o cita fosse um tipo de grego mais rústico, mais selvagem. Até a própria palavra bárbaro era uma maneira pejorativa de tratar quem não tinha erudição grega. É como se eles dissessem assim, que esses falam alguma coisa como bar. Era isso, era uma ironia que virou bárbaro. Eles não falavam direito. Então pode ser que ele esteja comparando o grego com o bárbaro rústico, né? E ele vai dizer, escravo ou homem livre. Não é só sobre etnia aqui, mas é sobre não haver mais distinção, não é isso? Portanto, vamos desenvolver aqui o conceito paulino. Os que estão em Cristo buscam coisas eternas, olham para coisas eternas, avançam para isso. Esses pecados aqui não fazem mais parte da sua natureza, não é mais sobre isso. Você foi renovado e justamente está avançando para cada vez mais se parecer com Deus, a sua imagem e semelhança. E nesse caso não tem mais distinção, não tem mais diferença, porque Deus está trabalhando não para um novo homem. Anota isso, porque a gente tem uma tendência a desenvolver os argumentos de maneira a afunilar para uma coisa bem particular e individual. O texto não é sobre você, agora não é mais diferente, ou não é mais melhor, não é melhor que o outro, a sua raça, não é sobre isso, mas é sobre Deus estar criando uma nova humanidade. Perceba isso, é uma nova criação, é a restauração do projeto original. Não é sobre Adão, é sobre o homem, é sobre a raça, é sobre todos os indivíduos em Cristo são realmente restaurados ao projeto original de Deus. Uma nova humanidade, uma nova criação. Por isso que ele vai dizer que é Cristo em todos. Não é essa a expressão? Não tem diferença, mas sim em Cristo, porque é tudo em todos, há uma nova humanidade, um novo tipo. Efésios é sobre isso, eu preguei Efésios aqui, é a mesma coisa que Paulo está falando lá. Um novo tipo, algo realmente diferente do antigo, mas esse novo, embora seja novo em comparado àqueles que estavam debaixo da ira de Deus, eles são os originais, eles são aqueles primeiros lá, Adão, desfrutando naturalmente da presença de Deus, desfrutando naturalmente do conhecimento de quem Deus é, desfrutando naturalmente de um relacionamento genuíno. O novo é o velho, não o velho do pecado, mas o antigo que estava no início. O fim é o começo. Parece que T.S. Eliot estava certo. O fim de todas as nossas explorações, sejam elas teológicas, científicas, é o início. É voltarmos a um estado em que conversávamos face a face com Deus, que nos relacionávamos, que gostávamos de estar na sua presença. E as outras coisas não fazem mais parte da nossa natureza. Elas foram deixadas para trás. Amém? Amém. Eu vou ler de novo o poema aqui. Você vai ver como é que vai fazer sentido. E você sabe que T.S. Eliot era um cristão, né? Escreveu muita coisa sobre Deus, inclusive. O fim de todas as nossas explorações será o chegar ao lugar de onde partimos e o conhecer, então, pela primeira vez. O nosso lugar é o céu, eternidade, estarmos juntos com Deus. Esse é o nosso lugar. O resto é secundário, é passageiro, não nos pertence mais. Vamos orar?